No projeto de Deus, a comunicação humana é uma modalidade essencial para viver a comunhão. Imagem e semelhança do Criador, o ser humano é capaz de expressar e compartilhar a verdade, o bom e o belo da criação, e capaz de narrar a sua própria experiência e o mundo, construindo assim a memória e a compreensão dos acontecimentos. É o anúncio da boa notícia. Mas e se eu te falar que em meio às verdades, há muitas notícias falsas espalhadas por aí, principalmente na internet? São as fake news, e dentro da igreja elas também se fazem presente. Nesse dia da mentira, que tal a gente falar umas verdades necessárias? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o William Carvalho, mas antes de começar a nossa conversa, William, aquele pedido de sempre. Se inscrever no canal, clicar no sininho, dar like no vídeo, para assim que a gente publicar material novo, você logo de cara já receber notificação. William, fala pra gente, nesse dia que é bem conhecido como o dia da mentira, é importante a gente falar sobre as verdades e vamos falar sobre fake news. O que é isso? Lucas, fake news é um termo que se popularizou bastante desde as eleições presidenciais dos Estados Unidos, onde que a sua expressão literal é notícia falsa. Mas fake news ela é muito mais do que isso, é um sistema de desinformação, a gente pode falar assim, é um ecossistema de desinformação que tem muito mais objetivo de desinformar do que informar. E esse é o mal da atualidade, né? Tudo hoje está relacionado com informação falsa, conteúdo fraudulento, notícias que não têm credibilidade com o intuito de enganar as pessoas. O Papa Francisco vem falando muito, principalmente nos dias das comunicações todo ano, sobre o combate às fake news. E como fazer para identificar, é possível identificar uma fake news ou principalmente não propagar notícia falsa? Primeiro, Lucas, antes da gente falar de combater o processo de desinformação, é preciso a gente compreender como que ele se dá. A desinformação hoje, as fake news, elas se dão muito mais porque as verdades elas deixaram de ser verdades, né? Tem até um livro que chama A Morte da Verdade, porque a minha crença, a minha informação, o que eu acredito é muito mais importante do que os fatos. Então a desinformação, as fake news, né, vamos pegar esse termo aqui para a gente tornar mais palatável a quem está nos assistindo, as fake news elas são esse processo em que a minha crença, os valores que eu acredito, são muito mais importantes do que a verdade dos fatos, os fatos em si. Então, quando a gente vai pensar na verdade absoluta no campo religioso, é a mensagem evangélica. E aí as pessoas elas começam, a partir das suas crenças pessoais, a partir do que elas acreditam, distribuir essas informações falsas para quê? A partir desse processo, para desinformar. Então, o primeiro passo para que a gente possa combater a fake news é fazer a checagem, né? Hoje a gente tem as notícias de fact-check, as agências de fact-checking, mas isso nem sempre dá conta dessa gama de informação que existe na sociedade. Então, se eu recebo um conteúdo fraudulento, eu preciso fazer essa secagem. E aí existem alguns passos interessantes para a gente fazer isso. Primeiro, é ver se aquilo saiu em um portal tradicional de informação. O Papa Francisco, coitado, a todo momento tem uma frase do Papa Francisco aí nas redes sociais. Papa Francisco disse isso, Papa Francisco disse aquilo. Mas muitas vezes o Papa disse aquilo, mas não naquele contexto. Ou às vezes não disse. Ou às vezes não disse, né? Então a gente tem que pensar muito isso. Qual que é o canal de informação oficial do Vaticano? É o site do Vaticano. Então o que o Papa disse vai estar no site do Vaticano. Ou vai estar nas próprias redes sociais do Pontífice. Do próprio Pontífice, do próprio Papa, né? Então a gente tem esses canais. Se ali não está, tem alguma coisa de errado. Pode ser alguma entrevista, pode ser que ele deu para um canal terceiro, algum outro site. Então a gente vai naquele canal de informação averiguar se aquilo é verdade. Outro processo também que a gente vê é, por exemplo, estar no WhatsApp. O WhatsApp ele está num processo hoje de circulação muito rápida, né? As pessoas compartilham. Por mais que hoje existam as limitações, mas informação no WhatsApp a gente tem que ficar com o pezinho atrás. Por quê? Porque essa circulação fácil que existe nas redes sociais é o canal propício para que a desinformação aconteça. Então, recebi no WhatsApp, vou ali na internet, checo se aquilo tem um portal tradicional de informação. Se não, pode ficar com o pezinho atrás, porque aquilo ali pode ser verdade, no sentido cortado, é uma frase fora de contexto, ou, na maioria das vezes, notícias falsas.
E é bom verificar realmente, como você disse, entrar no portal. Às vezes a pessoa se prende apenas na imagem, fala, tá ali um site confiável, o emblema, né, o slogan lá do Vaticano News, mas não entrou. Às vezes a fake news está ali disfarçada. Os portais hoje, né, quem trabalha, por isso que eu falo que é um ecossistema, é uma rede de informação, eles são muito profissionais também. Né? Há pessoas que trabalham muito bem para fazer o mal. E aí eles simulam ali o layout de uma página ali para garantir que aquilo ali é verdade. As redes sociais, hoje você tem programas de edição fácil, né? Por exemplo, o Canva. A pessoa ela pega ali o símbolo do Vaticano, coloca ali numa arte, coloca a foto do Papa Francisco e aquela frase fica do Papa Francisco. Hoje tudo na internet é muito da Clarice Lispector. Clarice Lispector falou sobre tantas coisas, mas na verdade ela não falou muito sobre aquilo. Mas as pessoas tudo hoje projetam a Clarice Lispector. E assim também com frases do Papa Francisco. As pessoas pegam alguma frase ali de acordo com a sua crença, solta aquilo e parece que foi o Papa Francisco que disse. E muitas pessoas saem compartilhando, principalmente em grupos de WhatsApp. Sim, o grupo de WhatsApp é essa circulação fácil. E a partir das minhas crenças, por exemplo, eu católico sou contra um determinado debate social. Por exemplo, a questão do celibato dos padres. Aí eu vou lá, pego um contexto, uma frase ali que o Papa Francisco disse de uma forma solta. Eu faço uma arte daquilo e compartilho. As minhas crenças e as pessoas que têm crenças similares à minha vão acreditar que aquilo ali é verdade. Por quê? Porque está muito mais ligado ao que eu acredito do que a verdade em si. Então esse processo de circulação se dá muito bem por isso. Porque as minhas crenças são muito maiores do que a verdade dos fatos. Se a gente pensar em verdade, a verdade, no latim, por exemplo, veritas, é o relato sobre aquilo que aconteceu. Então, é importante que a gente tenha que compreender se realmente aquilo foi dito, em qual contexto. Né? Porque às vezes não é só notícias falsas, a gente tem também conteúdos fraudulentos que imitam a realidade. Então é a checar. Uma distorção ali. Isso, tem que ver o contexto. O contexto, né? Para a gente que estuda o discurso, a gente tem um pretexto, o texto e o contexto. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Porque aquela fala ela pode ser dita pelo Papa Francisco ou qualquer outro religioso, mas dentro de um contexto. E aí também os conteúdos fraudulentos, esse ecossistema de desinformação, ele atrapalha dentro desse processo porque a gente pega uma frase solta e coloca. O Padre Geraldo, Monsenhor Geraldo, foi vítima de uma frase fora de contexto que foi repercutir nas redes sociais por causa das eleições na região. Então assim, isso é muito grave porque é uma frase pega, ele disse aquilo, mas fora de um contexto, uma frase solta. Nem foi, foi um recorte de um vídeo no qual a fala dele repercutiu de forma positiva e negativa para ambos os lados e dentro de um contexto falso, porque não foi aquilo que ele disse. Ele disse aquilo, mas dentro de um contexto muito maior. Inclusive, William, é o que o Vaticano News, por exemplo, tem reforçado cada vez mais, principalmente com os agentes da Pastoral da Comunicação, para que se propague essa informação para toda a igreja, né? Você, como comunicador religioso, comunicador católico, onde você tem que encontrar informação sobre a verdade da igreja, sobre o que a igreja diz? É no site oficial. Às vezes a gente percebe alguns comunicadores num objetivo de engajamento, de ganhar likes, circular aquela informação, pega contextos partidos, contextos recortados e coloca aquilo ali porque aquilo ali vai dar engajamento. Né, vai dar os likes nas redes sociais, né, os views. Então a gente tem que buscar no site do Vaticano essas informações, se aquilo ali é verdade. Sim, até porque, por exemplo, se a pessoa pega uma frase do Papa Francisco fora do contexto, compartilha no perfil de uma paróquia, para as outras pessoas que são paroquianas dessa paróquia específica, aquilo ali é uma verdade porque o perfil da paróquia é uma fonte oficial. A gente tem a credibilidade dos portais, né, ou das páginas de redes sociais. Né? É um absurdo uma página católica, um perfil de paróquia, postar algo que não foi checado. Algo que também está muitas vezes com a crença daquela pessoa que alimenta. Eu tenho as minhas crenças pessoais, mas eu como comunicador católico, eu tenho que pregar a verdade do Evangelho. A verdade que a igreja traz. Não as minhas crenças pessoais. As minhas crenças pessoais eu faço isso na minha página pessoal. Agora, as crenças, as verdades da igreja é nos sites oficiais. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Se eu vou compartilhar, faça checagem. Está no site da CNBB, está no site
do Vaticano, é ali que a gente vai encontrar informação verdadeira sobre aquilo, ou os dogmas ou as verdades que a igreja traz, não em outros portais. Há outros portais que trazem credibilidade, mas muito mais ligados às crenças pessoais daquelas pessoas que trabalham e usam o alimento do que a própria igreja. E é importante, né, William, também a pessoa visitar outros portais falando sobre o mesmo assunto, para você ver, porque de acordo com a linha editorial de cada veículo, pode ali também ter um assunto diferenciado. Então você pode fazer essa pesquisa, essa colheita, para aí sim ter uma notícia mais precisa, né? Informação mais precisa necessariamente. É importante você ampliar esse cardápio midiático, né? Porque se você se alimenta sempre daquele mesmo portal, e não estou falando aqui que é ruim você só se alimentar pelo portal do Vaticano News ou da CNBB. Ali é fonte oficial, né? É um local de fonte oficial da igreja no Brasil e na igreja católica como um todo. Mas é importante também, se você consome outros portais de notícia, né, locais, regionais, né, de grande repercussão, você ampliar isso para ver se aquilo ali está sendo repercutido nos outros, mas também para você ampliar o debate sobre aquilo. Porque eu, como jornalista, eu profissional de comunicação, eu, quando vou construir uma notícia, eu trago ali também as minhas bagagens, né, as minhas questões. E aí, quando eu vou construir esse texto, há uma subjetividade que me pertence naquele texto. E isso acontece com todo e qualquer repórter. A gente precisa romper que a notícia é um espelho fiel da realidade. Não é, ela é apenas um recorte. Então, quando você amplia esse cardápio midiático, você consegue ampliar a sua compreensão sobre determinado acontecimento e assim você vai ter uma realidade maior. E aí você vai construir a sua opinião sobre aquilo. E o importante de tudo isso é porque o próprio Cristo falou para a gente anunciar a boa notícia, né? A boa notícia, ela está no Evangelho, né? Então, como comunicador católico, eu preciso me basear naquilo. Claro que eu posso ampliar isso, mas se ela foge do princípio evangélico, ali a gente está cometendo um grande erro de comunicador católico. Então, a partir da boa nova de Cristo, ele disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, se não vem do próprio Cristo, já está errado. E falando em boa notícia, William, tem uma ótima para contar para você de casa. A partir de agora, na Semana Santa, o site da Diocese de São João del Rei vai passar por uma reformulação. Agora estamos junto com a parresia na tentativa de levar cada vez mais uma boa notícia e evangelizar através da comunicação. William, muito obrigado por partilhar conosco essas informações nessa tentativa de diminuir cada vez mais as fake news da nossa comunicação, principalmente dentro da igreja, né? Eu que agradeço, Lucas, o convite. É sempre bom poder falar para a nossa diocese, para todos os nossos católicos da Diocese de São João del Rei, e trago a mensagem. Viu uma publicação, viu ali, recebeu no WhatsApp, faça a secagem antes de compartilhar com outras pessoas, porque só assim, se a gente fazer a nossa parte, a gente consegue combater as fake news. Agora, notícias da Diocese, fique à vontade para compartilhar, inclusive esse vídeo. Semana que vem temos mais um encontro marcado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.